Então vamos lá, vamos falar de cripto. Cripto é uma pequena abreviatura que a gente tem aí para criptoativos, né? Que é mais conhecido no mundo de criptos aí são as criptomoedas, né? Mas além das moedas, a gente tem algumas coisas a mais que a gente vai ver aqui dentro da apresentação. O que elas são, né? O que são as criptomoedas? São ativos 100% digitais, né? Virtuais. Eles são criptografados ou baseados em criptografia. Eles não são propriamente um investimento, mas existem várias formas que a gente pode investir. E ao longo da apresentação vocês vão entender por que a gente pode investir em criptomoedas, tá? Quais são os objetivos das criptomoedas? Eles têm os mesmos objetivos aí do dinheiro, né? Do dinheiro comum, que basicamente são servir para meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Desses 3 pontos aqui, as criptomoedas ainda têm dificuldade em atender o aspecto da unidade de conta. Isso devido à alta volatilidade que a gente ainda tem aí nos dias de hoje. Mas, para meio de troca, são um excelente meio para você fazer transações comerciais, pagamentos, transferências, inclusive internacionais, né? Bem rápido, seguro, e tem várias formas que você pode fazer isso para facilitar essas transações. E em termos de reserva de valor, elas servem muito bem também para poder preservar o seu poder de compra futuro, mesmo com a volatilidade que a gente tem hoje, né? Essa semana aí, para quem acompanha, foi bem turbulenta. A gente teve quedas aí no Bitcoin aí da casa de 30%, 40%, chegou a manter mais de 25% intraday de queda no mesmo dia, né? Mas ainda assim eles servem para reserva de valor. Eu vou explicar e vocês vão entender o porquê. Antes disso, como surgiu aí o Bitcoin e a tecnologia do blockchain, que vieram juntos aí, né? Mais ou menos ali na época da crise, 2008, 2009, a crise lá imobiliária dos Estados Unidos, um grupo ou indivíduo autodenominado ali Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é anônimo, não sabe se é uma pessoa, se é um grupo. Existem até pessoas que tentam se passar por ele ou tentam assumir a identidade, mas até hoje não conseguiram comprovar, até porque o Satoshi Nakamoto tem uma chave privada dele na rede, então ninguém conseguiu assumir essa identidade aí, até então ninguém sabe quem é. Esse grupo ou essa pessoa, essa entidade aí, eles lançaram um paper intitulado da seguinte forma: Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Em outras palavras, é um sistema monetário eletrônico de ponto a ponto. Nesse paper, ele descreveu todos os aspectos ali que envolvem o Bitcoin e a tecnologia de blockchain. O que é o blockchain? A própria tradução do termo conta pra gente um pouco do que é. O blockchain é um enorme registro de transações, de blocos em cadeia, né? O conteúdo desses blocos é público, você consegue ver o que foi armazenado ali dentro, as transações que estão ali dentro, os metadados daquele bloco, e onde cada um desses blocos vai garantir a sua própria integridade e a dos blocos anteriores. Com isso, você tem uma cadeia de blocos com conteúdo, com transações, que vão garantir a integridade da cadeia como um todo. E como que é feito isso? Como que funciona essa garantia de integridade? Isso é feito através de criptografia. Então, cada bloco vai ter ali, como vocês podem ver nessa imagem aí, a primeira imagem foi tirada do próprio paper lá, que eu citei, do Satoshi Nakamoto. E essa segunda imagem é um pouco mais didática aí, mas o bloco ele tem um conteúdo e ele vai gerar um hash, vai ser criptografado um hash daquele conteúdo. E no bloco seguinte, o hash do bloco anterior vai ser uma parte ali do conteúdo, e aí você tem o próximo hash. Então, qualquer alteração em um dos blocos vai, além de alterar o hash do bloco, vai invalidar o restante da cadeia. Por quê? Os blocos seguintes têm que ter aquele hash dentro do conteúdo. Então, se um hash altera a cadeia inteira. E aí é bem fácil você identificar fraudes, alterações. Não tem como, você não consegue copiar transações, você não consegue alterar alguma transação que já ocorreu. A gente tem formas de prevenir o gasto duplo também, que é uma pessoa tem um Bitcoin e ela enviar esse mesmo Bitcoin para fazer várias transações com esse mesmo Bitcoin. A gente tem formas para prevenir o gasto duplo também. Então, basicamente, esse hash é a impressão digital ali do conteúdo, a impressão digital ali do bloco. E aí a gente tem confiança, segurança e consegue evitar as fraudes também. Quais são as características técnicas dos sistemas blockchain, né? E basicamente eles são baseados em 3 aspectos, que é o aspecto de segurança, a escalabilidade e a descentralização. E desses 3 aspectos, eu não diria que você tem que escolher 2 e o outro está eliminado, mas
Toda vez que você prioriza dois desses aspectos, você deixa um pouco de lado o terceiro aspecto, ele é despriorizado. A gente vai ter várias tecnologias de blockchain, várias criptomoedas, vários projetos que rodam baseado em blockchain, e cada um deles tem o seu objetivo, o seu propósito, o problema que eles querem resolver, o que eles querem facilitar. Por exemplo, o Bitcoin, no caso, e também o Ethereum aqui, que é a segunda criptomoeda mais famosa e que a gente tem há um bom tempo aí também, eles prezam por segurança e descentralização. A escalabilidade deles é um pouco questionável comparada a outras, né? Os pontos fortes dessas duas blockchains são a segurança e a descentralização. O objetivo do Satoshi Nakamoto, quando ele lançou o paper, quando ele propôs a ideia do Bitcoin, foi exatamente no meio da crise lá da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Então, o objetivo era ter algo seguro e descentralizado para servir de transações ponto a ponto e não precisar de um sistema centralizado, que é o governo, que é um banco central, um esquema centralizado de você poder comerciar, fazer trocas e tudo mais. A grande característica dessas duas blockchains, da blockchain do Bitcoin, é a descentralização e a segurança. Como é que são feitas como é que são construídos os blocos lá do blockchain? Quem confirma essas transações? Quem confirma aqueles blocos, né? A gente tem a atividade que a gente chama de mineração do Bitcoin. Ela é análoga ali à mineração do ouro, onde o minerador vai para a mina, vai escavar para tentar encontrar ali a pepita de ouro, né? No caso aqui a gente está falando de poder computacional, não de ferramentas físicas, mas é um poder computacional que vão computar aqueles hashes lá que a gente estava falando. É um hash SHA-256 do tipo Proof of Work. O que é um hash de Proof of Work, né? Prova de trabalho. Você tem que provar para a rede que você realizou aquele cálculo, que realizou aquele trabalho, para que a rede confie no seu trabalho, confie no seu bloco que você minerou. Como é que funciona isso? Eu coloquei aí em cima, aí, tem um exemplo de hash, tá? De mineração. Ele tem um número pré-determinado de zeros à esquerda. Os mineradores têm uma parte do conteúdo ali do bloco, né? Que eles conseguem variar. Então, variando alguns caracteres dentro do bloco, eles conseguem calcular um hash e o hash que interessa é um hash que tem exatamente aquela quantidade de números zeros no início. Então eles vão, por tentativa e erro ali, tentar buscar aquele hash. Quem consegue aquele hash, minerou aquele bloco ali da blockchain, né? Mas a gente está falando do Bitcoin, e ele vai lançar aquele bloco ali com o hash na rede, que vai ser verificado pelos outros nós. O pessoal vai conseguir verificar o trabalho daquele minerador, porque ele gerou a prova de trabalho dele, ele gerou a prova computacional do trabalho dele. E o que é que o minerador ganha com isso, né? O próprio conceito de incentivo, que já vem descrito lá no paper do Satoshi, prevê que os mineradores, a cada bloco que eles conseguem minerar, eles recebam um incentivo, uma recompensa. Hoje, essa taxa aí está em 6,25 bitcoins, mais as taxas de transações que estão envolvidas ali naquele bloco. Essa taxa também ela vem decrescendo ao longo do tempo. Até o último halving, a gente chama esse evento de diminuir a taxa de incentivo pela metade de halving. Ocorreu ano passado, se eu não me engano, em maio ou em março, e era 12,5 e agora a gente está com 6,25 bitcoins. Ou seja, a cada bloco que é minerado, novos 6,25 bitcoins são entregues ao minerador que conseguiu fazer aquele bloco. A gente tem um bloco de Bitcoin sendo minerado a cada 10 minutos e a dificuldade de conseguir encontrar aquele hash ela é variável de acordo com o poder computacional da rede, ou seja, todo mundo começa a investir em equipamento para fazer mineração de Bitcoin, o poder computacional da rede aumenta. Então, a gente consegue, o Bitcoin tem algoritmos próprios ali de nivelar a dificuldade de forma que cada bloco seja minerado em 10 minutos. Então, ele tenta manter essa média aí dos 10 minutos. E com isso, a gente tem uma taxa aí de mineração do Bitcoin, considerando inclusive os halvings, né? E a gente tem aí que hoje a gente está minerando por volta aí de 144 blocos por dia, o que dá 900 bitcoins novos por dia, tá? O Bitcoin, uma característica da rede do Bitcoin, ele é limitado em termos numéricos, né? A gente só vai ter 21 milhões de Bitcoin, ninguém vai imprimir ou gerar mais Bitcoins depois disso. Quando o último bloco do Bitcoin for minerado, não vão ter mais Bitcoins para existirem, para serem criados. A característica da rede que foi definida aí, já tem aí uns 19 milhões, um pouco mais de 19 milhões
de bitcoins minerados e tem pouco menos aí de 2 milhões de bitcoins para serem minerados até 2140. Está previsto que o último bloco, o último bitcoin seja minerado em 2140 aí aproximadamente.